Dia 13 do nosso desafio, bem-vindos! E o assunto hoje é muito sério e importantíssimo. Porque você está estudando espanhol, seja qual for o seu objetivo, para se comunicar, certo? E como é que está a sua fala? O que acontece, como é que você se sente quando fala espanhol? E por que esse assunto é tão importante? Existe uma barreira aí que precisa ser ultrapassada. Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas que estudam espanhol. Por que você, estudante de espanhol, ainda não fala espanhol? E nós precisamos saber de onde vem essa questão, de onde vem essa barreira. Existem duas possibilidades. A primeira está relacionada ao quanto você sabe de espanhol. Se você trava porque não conhece uma palavra, tá com alguma insegurança com relação a um tempo verbal, algo assim, analisa muito na hora de falar, sabe? E aí, com medo de falar errado, trava. O que você precisa fazer? Estudar pronúncia, estudar vocabulário, estruturas, gramática dentro de contexto, para ter mais segurança. Agora, paralelo a isso, você precisa falar. Tudo que você estiver aprendendo, fale e fale bastante. Não importa se você tem ou não alguém para conversar. Se você estiver estudando dentro de um grupo, melhor. Há vários estudantes ali como você e vocês vão se apoiando, conversem entre vocês podem praticar entre vocês. Agora, se você não tem ninguém para conversar, também não tem problema, porque eu, por exemplo, não tinha ninguém para conversar quando eu estava aprendendo espanhol. Falava em casa, falava sozinha, falava na frente do espelho. E quanto mais a gente falar, mais a gente vai memorizar, vai internalizar essas estruturas que a gente está estudando. Na hora que a gente falar, vai sair mais naturalmente, porque a gente treinou bastante antes. Então essa pode ser uma das causas, né? Tá faltando ali repertório, tá faltando uma segurança com relação à pronúncia. Então, para resolver isso, estude pronúncia, siga as dicas dos últimos dias que nós falamos sobre como você pode melhorar a sua pronúncia, por exemplo, como é que você pode estudar vocabulário dentro de contexto e fale tudo que você já tiver aprendido. A outra questão pode ser uma vergonha, uma timidez, um medo de falar estranho, medo de falar errado, medo do que os outros vão pensar, medo de críticas. Com relação a isso, bem, primeiro a gente precisa saber se essa timidez, por exemplo, faz parte da sua personalidade. Se você é uma pessoa que já não fala muito, em espanhol você não vai ser a pessoa mais tagarela do mundo. Agora, se o caso for o medo de errar, o medo de falar esquisito, o medo de ninguém te compreender, de te criticarem, de te julgarem, calma. Não é fácil sair da zona de conforto, mas você precisa saber que todo mundo que hoje fala espanhol fluentemente, que fala com tranquilidade, com naturalidade, um dia passou por isso também. Também falou errado, falou muitas vezes errado, até aprender. Então, quanto antes você errar e quanto mais você errar, mais você vai estar perto de acertar. Então, é hora de deixar esse perfeccionismo exagerado de lado e se focar no seu processo, entender em que momento você está. Se você está em nível básico, se você está começando, é natural que você erre, que você tenha dúvidas de pronúncia, que não seja tão fácil produzir alguns sons. É treinando, praticando, errando, se corrigindo, que você vai alcançar a fluência. E alcançar a fluência não é também falar 100% certinho, não. Ou você fala 100% corretamente em português. Às vezes a gente encontra uma situação também que a gente fica um pouco de dúvida, né? Como é que se fala aqui? Como é que é esse verbo que eu quase não uso? Ou que está num tempo ali verbal esquisito? Como é que é a concordância nessa frase? Às vezes bate uma dúvida em umas situações em português mesmo. Então isso também vai acontecer em espanhol. O erro vai fazer parte desse processo. Aprenda a lidar com ele. Eu não estou dizendo aqui que você deve errar e está tudo bem falar errado uma porção de vezes. Não é isso. É treinar, praticar, errar, se aperfeiçoar, tentar fazer de novo, saber como é o certo e ir errando, ajustando ali a sua direção até alcançar aquilo que é correto. A sua missão de hoje é descobrir de que é feito esse muro que te impede de falar espanhol. E é medo, vergonha, insegurança? Por quê? Porque conhece poucas palavras? Porque tem medo de errar? Porque tem medo do que os outros vão dizer? Esses outros que iriam te criticar são bilíngues? São poliglotas?
Porque todo mundo que passa por esse processo de aprender um idioma sabe como é. E errou muito, até os nativos erram. Então, geralmente, quem já estudou um idioma não critica quando vê um estudante de nível básico se esforçando para alcançar a fluência. Então, deixa essas críticas de lado, diminui a sua cobrança e entenda em que momento você está nesse processo. O importante é que você está aqui, fazendo o nosso desafio, tentando se aperfeiçoar a cada dia. E hoje, faz essa missão. Me fala, o que está te impedindo? Vamos destruir esse muro? E lembre-se disso, quanto mais você falar, mais à vontade você vai se sentir, mais segurança você vai ter e mais perto você vai estar da fluência. Nos vemos amanhã. Tchau!